E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo? E hoje eu venho compartilhar passo a passo desse bolo lindo. No vídeo eu vou preparar com vocês uma massa super estruturada de chocolate, o verdadeiro recheio de prestígio, que é uma delícia, e a montagem e finalização desse bolo utilizando a ganache cake. Então, quer aprender? Bora pro passo a passo e fiquem ligadinhos até o final. Ao longo de todo o vídeo tem muitas dicas importantes para sua receita sempre dar certo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Então, vamos começar pela massa. Essa massa você pode usar em vários preparos, porque ela é bem estruturada. Aqui eu tenho 3 ovos grandes em temperatura ambiente, uma xícara de açúcar está peneirada e com uma pitadinha de sal. A xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade. Aqui no vídeo eu falo tudo por xícaras e na descrição eu deixo tudo por gramas. E vocês viram que a minha xícara de açúcar não está muito cheia. Vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira, mais ou menos aí 5 minutos. Esse tempo pode mudar também de acordo com a potência da sua batedeira. Enquanto isso, já vou separando os outros ingredientes. Aqui eu tenho 90 ml de água e uma colher bem cheinha de margarina. Pode ser margarina, manteiga, pode ser com ou sem sal, vai da sua preferência. Aqui eu estou usando sem sal. E levei para aquecer para derreter essa margarina. E aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, também já está peneirada. 2 colheres de sopa de chocolate em pó, estou utilizando 50% cacau, uma colherzinha de café de cacau black, aqui é totalmente opcional, estou utilizando para minha massa ficar bem escurinha. Mas é uma colherzinha de café, tá, gente? Não coloque muito, porque ele é muito forte no sabor. E uma colher de sopa rasa de fermento químico. Misturo tudo muito bem e já reservo esses secos. Aqui já aqueci no micro-ondas, aqui precisa ficar morninho, não pode ficar quente. Se você não tiver micro-ondas, você já faça o processo com a água quente, que a margarina já vai derreter. Aqui os meus ovos com açúcar já deu o ponto que eu preciso, já aumentou o volume e ficou bem branquinho. Coloquei a minha batedeira na potência 1 e vou colocar a água com a margarina aos poucos. E agora vou acrescentar os meus secos. Lembrando que aqui a minha batedeira está na potência 1, eu não vou bater, apenas misturar. Feito isso, vou terminar de misturar com a ajuda do batedor Globo mesmo. Misturo bem sem bater, tá, gente? Para não ativar o glúten da farinha de trigo, vou passar também a espátula ali ao redor. Massa já homogênea, vou transferir para 2 formas. Essa daqui tem 15 de diâmetro e 10 de altura. Estou utilizando 2 formas porque aqui é uma massa amanteigada, assim o meu bolo vai assar mais rápido. E também fica muito mais fofinho e estruturado, porque aqui eu vou ter 2 discos de massa e vou partir ao meio. Uma massa só eu tenho que partir ela 3 vezes e a gente acaba mexendo na estrutura da massa. Vou dividir essa massa em partes iguais, que dá 288 de massa. Aqui eu já descontei a minha forminha. E vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui o meu bolo assou em 28 minutos, mas lembrando que esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Se você ficar na dúvida, espeta um palitinho nele, saindo seco está pronto. Mas lembra sempre de deixar a sua massa estruturar para fazer isso. E agora eu vou preparar o recheio de prestígio. Eu uso esse recheio em muitos preparos. Foi ele que eu utilizei no pão de mel que eu postei no último vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui na minha panela, eu adicionei uma caixa de leite condensado de 395 gramas, 150 gramas de coco ralado. Aqui eu tenho 100 gramas do grosso e 50 gramas do fino. É opcional, mas eu gosto sempre de preparar essa misturinha. 200 ml de leite de coco, dá uma garrafinha. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui estou utilizando sem sal, mas pode utilizar também com sal, que a quantidade vai ser pouca, não vai alterar no sabor. 200 gramas de creme de leite, também é uma caixinha. E vou misturar tudo muito bem.
para levar para fogo. E, gente, fiquem até o finalzinho do vídeo que o recheio de prestígio tem mais uma etapa. E vou preparar esse recheio em fogo médio e vou mexer sempre até o fim do preparo. Ele vai começar a borbulhar, eu conto mais ou menos aí uns 5 minutos. E aqui, como eu quero um recheio firme, porém eu quero ele mais cremoso, eu vou deixar ele nesse ponto. Eu passo a espátula, ele faz um caminho levemente, já se fecha. E ele cai bem molinho ainda da espátula, é assim que eu quero, porque o coco, ele já deixa o nosso recheio bem firme. E como ele é um recheio claro, eu desligo o fogo, ainda mexo um pouquinho para já diminuir o cozimento e não ficar um recheio escuro. Feito isso, eu vou transferir o recheio para um recipiente para esfriar. Vou colocar um plástico em contato para não criar uma nata e vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E agora eu vou preparar uma ganache de chocolate que também vai compor esse recheio de prestígio. Aqui eu tenho 350 gramas de chocolate nobre já derretido. Fiz o derretimento de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Estou utilizando o sabor blend e acrescentei 150 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Vou misturar tudo muito bem até ficar homogênea. E eu sempre preparo essa ganache na hora que eu for fazer a montagem do meu bolo. Caso você prepare antes, aí você coloca um plástico em contato na ganache, igual eu fiz com o recheio de prestígio, para evitar aquela película mais grossa. Aqui a minha massa já assou, já esfriou. Eu gosto sempre de fazer a massa um dia antes, porque assim ela fica mais estruturada. E para fazer o desenforme, passo uma faquinha sem serra em toda a lateral da forma. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Retiro o papel manteiga do fundo e vou retirar esse topinho que é mais açucarado. Vou cortar essa massa ao meio, utilizando um nivelador de bolo, mas pode ser também uma faquinha com serra. Vou fazer a mesma coisa com a outra massa, tá, gente? Assim eu vou ficar com 4 discos de massa para fazer a montagem desse bolo. Para fazer a montagem, eu utilizei a mesma forma que eu assei a massa, coloquei um plástico no fundo, peguei a parte que eu retirei o papel manteiga, que é mais retinho ali pro topo do meu bolo, assim ajuda muito a nivelar. Vou umedecer essa massa com uma caldinha de chocolate, eu vou deixar as medidas aqui na descrição para vocês. O meu recheio de prestígio já esfriou, eu dividi ele ali em 3 partes, vou distribuindo em colheradas e depois eu vou ajeitar. Feito isso, eu vou fazer uma camada de ganache. Também vou distribuir muito bem. E vou repetir esse processo por mais 2 vezes até terminar a montagem. Massa, vou umedecer, recheio, ganache, vou colocar novamente a massa, umedecer, recheio e ganache novamente. E para finalizar o topinho ali, primeiro eu umedeço um pouquinho a massa, coloco em contato com o recheio, umedeço novamente e vou deixar bem fechadinho esse bolo. E nessa parte aqui, eu me arrependi de não ter colocado um acetato para aumentar a forma, então fica aí já a sugestão. Depois eu tentei colocar o acetato, mas eu não consegui, só fiz bagunçar o recheio nas laterais. Mas o importante é que deu tudo certo, deixei ele bem fechadinho e levei para a geladeira de um dia para o outro por conta da ganache para firmar. E para a cobertura do bolo, eu vou preparar uma ganache cake. Aqui eu tenho 500 gramas de cobertura fracionada. A cobertura para esse trabalho é bem melhor. E estou utilizando no sabor meio amargo. Vou fazer o derretimento no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Lembrando que mesmo sendo cobertura, precisa ter paciência para ela ficar fluida. E para ser a ganache, para não atrapalhar no espatulado, essa cobertura estar totalmente derretida. Porque se um pedacinho de chocolate ficar aqui, vai estragar o nosso trabalho.
E vou acrescentar 150 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. O importante aqui é esse creme de leite ter no mínimo 17% de gordura, que ajuda muito na textura da ganache. E é só misturar tudo muito bem até ficar homogêneo. E aqui eu já vou utilizar a minha ganache, não vou deixar ela descansar, porque, gente, tava muito frio, foi o dia mais frio do ano. E por ser ganache, esse frio me atrapalhou, e se eu deixo descansar, eu não consigo fazer nada no bolo. Mas é claro que eu dei o meu jeitinho e finalizei esse bolo, mas aqui eu preciso dividir algumas dicas com vocês para dar tudo certo. Primeiro, que quando eu retirei o meu bolo da geladeira, que é o outro dia, coloquei ali uma gotinha de ganache para firmar o meu bolo, porque senão no espatulado ele sai do lugar, porque é um espatulado mais pesado. E segundo, é que eu tirei o meu bolo 1h30 antes de passar essa ganache. Porque se o bolo tá muito gelado, ele vai trincar a minha ganache. Então, o ideal é sempre o bolo estar em temperatura ambiente. Aqui eu estou centralizando o meu bolo na bandeja. Ah, gente, eu não falei para vocês, eu escolhi essa massa amanteigada porque ela é mais estruturada e quando ela fica na geladeira, ela estrutura muito mais também. Então, ela me permite um recheio mais pesado como esse, a ganache também pesa e a minha cobertura e decoração vai ser pesada. E aquela baguncinha que tá ali no recheio, gente, foi quando eu fui tentar colocar o acetato, porque era pra tá tudo no seu devido lugar. E agora eu já vou começar distribuindo a minha ganache. E, gente, eu vou confessar pra vocês, aqui eu não estava com medo, eu estava apenas com desespero. Gente, tava muito frio, vocês vão ver. Eu passo aqui a ganache, ela já começa a endurecer por conta do frio. Então, isso aí fica uma dica também pra vocês, que para você utilizar a sua ganache cake, vai depender também da temperatura do seu dia. Às vezes, você pode deixar assim ela descansar, que vai ser muito mais fácil para aplicar no bolo. Mas tirando isso, esse trabalho é super tranquilo. Aqui eu passei uma primeira camada, para quê? Já para nivelar o meu bolo e depois não ir farelo para minha cobertura, que vai ficar ali para decoração do bolo. Aqui eu já fui fazer o trabalhinho, só que tá vendo ali, eu deixei muito alto ali o miolinho. Depois eu refiz esse trabalho, mas já explico para vocês como eu tive que refazer aquele trabalho, porque ali já endureceu. E ali embaixo faltou um pouquinho de ganache, eu já vou completando. Depois eu aqueci novamente a minha ganache no micro-ondas, porque ela já estava endurecendo. E aqui eu deixei a minha ganache descansar por 5 minutos no bolo. Olha, gente, como que já ficou. Aqueci a ganache novamente. Tá vendo? Agora ela vai estar bem molinha. Aí eu fiz o quê? Fui colocando ganache na parte de baixo para eu ir subindo. E para as quinas, depois eu coloquei ganache também. Aqui eu utilizei o bico perlé 1A, que ele é menor. Mas pode ser com a ajuda da colher também, mas que a colher estava muito devagar, então assim era mais rápido. Subi a ganache, passei uma espátula lisa e já vim com a minha espátula de textura. Ah, eu também já tirei um pouquinho do excesso ali embaixo. Eu vou deixar a numeração dessa espátula na descrição. E olha, gente, mesmo a ganache estando molinha, olha como ela já vai endurecendo por conta do tempo. Aí aqui eu retirei novamente o excesso. E vou aplicar mais uma camada de ganache, só que dessa vez eu vou começar por cima, porque eu quero definir mais ali as minhas quinas. E venho novamente com a espátula de textura. Aí aqui, para eu terminar de finalizar algumas partes que precisava, que nem ali as quinas que estavam imperfeitas, quer dizer, tá horrível, né? E alguns trabalhinhos ali embaixo também que precisava mais de finalização, eu fui aquecendo com o secador e fui passando a espátula. Coloquei mais um pouquinho de ganache ali que precisava. A parte do secador eu não mostrei porque não chegava aqui aonde eu gravo, mas é só aplicando, aquecendo a ganache e passando a espátula. Mas a parte do secador eu passei bem pouquinho, porque, ó, eu deixei algumas imperfeições, deixei porque tava muito frio, não ia adiantar eu querer deixar esse bolo bem lisinho. Ali em cima, nas quininhas também, eu deixei algumas partes altas e depois eu fui e retirei com a tesoura.
E o bom também é de passar o calor do secador que dá mais brilho para ganache. E ele ficou assim. Essas imperfeições eu vou deixar para trás e agora eu vou deixar ele descansar 20 minutos. Olha, gente, em 20 minutos a diferença que ficou para vocês verem o frio que tava. Eu deixei esfriar em temperatura ambiente mesmo. Ali na bailarina ele ficou. Eu tô falando isso para vocês porque a temperatura do dia influencia muito para esse trabalho. E para finalizar a decoração, eu fiz uma ganache com 100 gramas de chocolate branco e 50 gramas de creme de leite. Do mesmo jeito que eu fiz as duas primeiras ganaches, só que aqui a quantidade de chocolate branco é pouca, então eu fiz o derretimento de 20 em 20 segundos. E coloquei corante branco na ganache para ela ficar mais branquinha assim. Utilizei um bico perlê, ele não tem numeração, acho que ele é um médio, mas pode ser um saquinho também. E aqui a única coisa que eu tento fazer é a pressão da mão. Um eu faço mais forte e o outro menos. E aqui eu tô escolhendo o melhor lado para aquele lado que ficou imperfeições deixar para trás. Aqui eu tenho beijinho que eu fiz no tamanho de 9 gramas e vou colocar por cima para finalizar esse bolo. Também utilizei um chocolate prestígio, cortei os pedaços, porque aqui ele não vai ter topper nada, essa vai ser a única decoração, então a gente tem que caprichar. E nos beijinhos ali de baixo eu coloquei um pouquinho de ganache branca somente para grudar. Ah, gente, eu não falei, mas aqui cada finalização que eu fazia com a ganache eu já limpava minha bandeja para depois ficar mais fácil. E esse bolo foi encomenda, por isso que eu não consegui cortar com vocês, mas é claro que eu consegui fotos. Vou deixar também algumas informações na descrição. E já está finalizado o nosso bolo de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece daquele like, gente. Compartilhe muito os vídeos aqui do canal. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, também vou deixar o link aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e me conte o que você achou desse bolo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!